Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, Não Faça Doença. Seja bem-vindo, deixe seu like, se inscreva, toda semana estamos enviando vídeos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, de um livro que não só li, mas estudei para poder entender, né? Esse livro aqui, tá? Chama-se Barriga de Trigo, tá? Do autor William Davis, e é muito interessante porque ele fala que as pessoas estão com gordura visceral, aquela barrigona, aumento de insulina, tudo mais. O que o trigo tem a ver? Nós vamos entender hoje, né, na verdade, que o trigo, na época dos egípcios, é diferente do trigo da época de Jesus, que é diferente do trigo de hoje. E aí a composição do trigo, as condições de proteínas e tudo mais é totalmente diferente hoje, né? Aí nós vamos começar a entender o que o trigo é prejudicial para a nossa saúde, levando a alterações intestinais, como as disbiosas, altera a absorção de ferro, por exemplo, né? Tem uma enzima, dimetilvalete transporter, né? Eles diminuem essa absorção de ferro, e além disso dá picos de glicemia e tudo mais, e causando também, né, doenças autoimunes, que a principal causa está nas permeabilidades intestinais. Então nós vamos discutir tudo isso hoje. Vamos discutir sobre hormônios, nós vamos discutir sobre a permeabilidade intestinal, doenças autoimunes, gordura visceral, o que é essa gordura? Já tem um vídeo aqui no canal falando uma parte do que é essa gordura visceral, os marcadores inflamatórios, e aí nós vamos começar a entender como nós temos que fazer uma mudança. Eu sei que a indústria alimentícia, ela injeta bilhões de dólares para a gente acreditar muitas vezes que algo é saudável. E hoje nós vamos entender que não é tão saudável assim, tá? Então vamos aqui para o nosso PowerPoint. Deixa eu entrar aqui, colocar para vocês. Aqui, então, como eu já disse, a aula é baseada neste livro, nesses estudos aqui. Deixa eu aproximar aqui, né? Para a gente poder entender a barriga de trigo, que é aquele barrigão que as pessoas, muitas vezes, homens, essa mulher, vem engordando muito. Então, para nós começarmos a compreender o que está acontecendo com a nossa sociedade, nós vamos ver aqui o excesso de peso e obesidade por sexo masculino e por sexo feminino. Então, nós começamos a observar que o que está em mais azulado é o excesso de peso, o que está em roxo é a obesidade. Então, nós começamos a observar que a obesidade em mulheres aumentou muito mais do que no homem. Percentualmente, as mulheres estão mais obesas do que os homens. Quando a gente começa a ver essa prevalência aqui, por idade, entre os 40 e 50 anos, olha só o excesso de peso, chega a 70%. Tanto que nos Estados Unidos, a principal causa de transplante hepático, de doença esteatótica hepática não alcoólica, né, vai ser, em 2030, vai ser por causa de obesidade, né? Então, são contextos que nós vamos entender o que está acontecendo e por que nós estamos engordando tanto. Com relação aos fatores, né, correlacionados para entender o porquê que nós estamos engordando, conforme o tamanho da letra, é a importância que eu estou dando para esses fatores. Então, muita gente fala assim, poxa, é que eu sou gordo porque minha genética, eu estou obeso por causa da minha genética, tudo joga a culpa aqui, nos fatores genéticos. Eu não estou falando que ele não tem fator genético. Está aqui, presente, existe fator genético. Porém, olha a importância do fator genético perto de outros fatores. Olha a importância dos fatores genéticos perto dos maus hábitos alimentares. Então, conforme o tamanho da letra, vai ser a incidência de importância. Sedentarismo está muito correlacionado a essa família obesa. Maus hábitos alimentares relacionados a essa família obesa. Distúrbios psicológicos, a gente sabe que as pessoas se desequilibram e aí descontam na comida, e psicologicamente dizendo, nós temos dois tipos. Nós temos pessoas que não comem nada, que entra numa bulimia, e temos pessoas que comem demais, né? Fatores endócrinos, nós temos que avaliar, a parte hormonal é extremamente importante, e os fatores genéticos.
Porém, se a gente for passar um divisor de águas, sedentarismos, os hábitos alimentares, está muito correlacionado a uma família que está acontecendo hoje na nossa sociedade, que é a obesidade, que é uma grande doença que está nos nossos olhos. Com relação, então, ao trigo. O trigo, na verdade, faz o quê? O principal alimento que nós estamos tendo aí. Quase tudo tem trigo, né? Então, nós temos hoje, olha a variedade de opções que nós temos para engordar. Pão de metro, pão de centeio, pão de palito, pão de alho, pão de linhaça, pão integral, pão italiano, pão 7 grãos, tem pão 10 grãos, tem pão 12 grãos, tem pão de queijo, tem pão de hambúrguer, tem pão multigrãos, tem pão francês, tem pão árabe, tem pão de aveia, tem pão artesanal, tem pão de cachorro-quente, tem pão de um monte de coisa aqui. Então, hoje nós temos uma grande variedade de pão, que é, né, o produto base é o trigo, e vamos seguir um pouquinho, além disso, que nós começamos a ter o quê? Então, roscas, bolos, crotons, folhados, croissants, cereais matinal, gente. Eu já deixei aqui as coisas para não comer no café da manhã, tem um vídeo falando sobre isso. Foge desses cereais matinais aí. Então, se nós vamos entender que 75% das calorias de carboidrato vem de produtos do trigo. Só aqui, quanto que nós não comemos, né, de caloria diariamente? E eu vou mostrar a fisiologia, né, por que isso é prejudicial. Porque não dá de falar, o trigo eu estou falando que faz mal, o pão não é legal comer, e você vai, às vezes, em profissionais que falam isso. Mas por quê? Né, o que acontece? Para a gente começar a entender a história lá, né, com os egípcios, como que era o trigo lá, né? Então, nós temos aí mais de 25 mil variedades. 8.500 anos antes de Cristo, né, nós tínhamos o trigo Aicon, que depois, por cruzamentos naturais de gramíneas, na época do Cristo, já se chamava trigo Emmer, né, que é essa espécie aqui, o Triticum monococo e o Triticum aestivo. Isso aqui, no lógico, não precisa ficar guardando isso, mas a gente entender que hoje no mundo a área cultivada de trigo é o dobro da área da Europa Ocidental de trigo, né? Então, para nós entendermos que em 8.000 a.C. até 3.300 a.C., aqui começaram com os babilônios, na história da nossa humanidade, o trigo tinha 14 cromossomos. Era o trigo Aicon. Ele tinha 14 cromossomos e depois, com esses cruzamentos de gramíneas silvestres da região do Oriente Médio, ele surgiu uma outra espécie de trigo, o trigo Emmer, que é com 28 cromossomos. E hoje eu vou contar a história de como foi, através de engenharia genética, de manipulação, se fez o trigo anão, que é o Triticum aestivum. Esse trigo nosso de hoje, tem 42 cromossomos. Não tem nada a ver com o trigo dos egípcios. O trigo dos egípcios não tem problema comer. Agora, o trigo de hoje já sofreu poliploidia, acúmulos de cromossomos, DNA de plantas, mas então foi totalmente modificado. E aí nós vamos entender o que aconteceu. Lá no Centro Internacional de Melhoramento de Milho e de Trigo, localizado na cidade do México, tá? Em 1943, iniciou-se pesquisas com a Fundação Rockefeller e o governo mexicano. Para quê? O que era o objetivo dessa pesquisa nesse centro? Era aumentar a produção de alguns alimentos, dentre eles o trigo e o milho, para matar a fome no mundo. E aí, Dr. Norman, geneticista da Universidade de Minnesota, desenvolveu o trigo anão. Foi ganhador de Prêmio Nobel da Paz em 1970, Dr. Norman, e recebeu o título de promover a Revolução Verde. Por quê? Porque de 1961 a 1999 se aumentou 8 vezes a produção de trigo só na China. Então, esse trigo que foi criado, que é o trigo anão, ele tem uma maior produtividade por períodos, por hectare de terra. Tá? Por que ele vai ter? Porque ocorre isso aqui. Aqui está o Dr. Norman. O trigo hoje, com essa hibridização, tendo 42 cromossomos, como eu já coloquei ali, antes tinha 14,
5% de proteínas exclusivas dessa hibridização e 14,9% proteínas do glúten. E muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten. Então, olha quantas proteínas do glúten tem para causar sensibilidade. Então, a pessoa engorda, ela estufa, ela tem alteração intestinal, tem alteração da biose, então leva uma disbiose intestinal. E 99% do trigo no mundo é do trigo anão. Por que ele é a maior produção? Olha o nome dele, anão. Por ele ser menor, ele carrega mais os cachos, não é? E ele não tomba, igual está na figurinha ali, ele não tomba. Então, quando ele não tomba, ele aumenta a produtividade dele. O trigo antes, que era grande, você olha os trigais na época do Cristo, nas histórias egípcias, são trigais longos, você anda, ele bate aqui em você, assim, né? E aí ele tomba e diminui a produtividade. Então, esse geneticista, o Dr. Norman, ele desenvolveu, tanto que ele ganhou títulos por causa disso, desenvolveu esse trigo. Porém, né, os estudos vêm mostrando que esse trigo moderno, hoje, 70% do peso dele é carboidrato. Carboidrato, gente, vocês põem uma setinha só, igual a açúcar. Então, carboidrato igual a açúcar. 10 a 15% dessas proteínas do trigo anão, que é o trigo de hoje, são proteínas e fibras indigeríveis. Você não consegue digerir, tendo restos de fosfolípidos. Então, isso vai causar alterações intestinais aqui, tá? Então, do trigo hoje, tem 2 tipos de carboidrato que acaba sendo prejudicial. Isso eu discuto muito com os meus pacientes, quando eu vejo que tem dentro, a gente faz um exame que chama curva glicoinsulinêmica, você dá glicose para o paciente e vê quanto de insulina ele liberou. Se ele tem picos de insulina, eu faço uma restrição e tiro o trigo, porque ele está tendo pico de insulina. Agora, por quê? Porque o trigo também dá pico de insulina. E por que o trigo dá pico de insulina? Porque tem isso aqui, ó, amilopectina e amilose. Então, 75% dos carboidratos do trigo é amilopectina. E o que acontece com a amilopectina? Aí nós vamos entender agora, então, a fisiologia disso. A amilopectina, já na boca, tanto você pegar um pedaço de pão, um miolo de pão, põe na boca. Daqui a pouco ele começa a dissolver, e ele foi digerido. Pega, então, faz essa experiência, um pedaço de carne, põe na boca, vê se ela é digerida. Não, por quê? Porque eu tenho na boca amilase. A enzima amilase vai pegar a amilopectina e transformar o quê? Já começa a quebrar em maltose. A amilopectina quebrando em maltose, ou seja, começa uma absorção muito rápida de glicose na boca, porque a maltose vai ser quebrada em 2 glicose, pela maltase. Então, uma amilopectina dá 2 glicose, 2 amilopectina dá 4 glicose, 3, 6. Então, é um negócio onde você absorve muita glicose e você, quando tem muita absorção de glicose, a gente chama alimentos de alto índices glicêmicos. Quando eu dou uma glicose para um paciente, eu dou um alimento e depois de uma hora eu vou medir a glicose que está sanguínea. Tem alimentos até abaixo de 55 é baixo índice. De 55 a 69 é médio. Acima de 69 é alto índice glicêmico. O pão tem um alto índice glicêmico, o trigo. E aí, o que acontece quando eu libero muita glicemia, muita glicose? Eu libero muita insulina. E a hora que eu libero muita insulina, eu estou aqui sentado, atendendo um paciente, estou aqui estudando, estou trabalhando na repartição pública, cada um no seu emprego, eu não estou fazendo exercício. Eu tenho que consumir essa insulina. Poxa, mas eu não consigo consumir toda essa insulina, porque eu estou aqui, ó, digitando, estudando, trabalhando. O que acontece, então? Toda essa glicose que liberou insulina, essa insulina vai levar lá para o fígado, e essa glicose acaba transformando em triacilglicerol, e devido ao pico de insulina também, vai ocorrer um depósito de gordura na região da barriga. Por isso que o livro chama Barriga de Trigo, porque é o que dá barriga, o trigo. Então, isso que eu estou comentando é a fisiopatologia da barriga. Né? Porque não devemos comer trigo. Eu já não como trigo vai mais de um ano. Né? Não, é fácil? Eu acho que é. Tem adaptação, tem pão de todo jeito. Hoje eu comprei pão de mandioquinha para comer. Então, tem pão de cabotiá, mandioquinha, tem vários tipos de pães aí. Tá? Com relação à amilose.
A amilose, nós não temos uma enzima tão eficiente para digerir a amilose. Então, parte do carboidrato que nós comemos vindo do trigo vai lá para o colo, lá para o intestino grosso, sem ser digerido. O que acontece lá? Temos bactéria. Essas bactérias produzem nitrogênio e hidrogênio. Então, leva a alterações na nossa biose. E hoje, para a gente começar a ter uma saúde perfeita, a gente tem que olhar com muito carinho para o intestino. Tá? E lembrar que nós temos também outros tipos de amiropectina. Tem a A, a B, a C. A A é a do trigo, que é a mais digerível. A B é a da banana, da batata, é menos. O índice glicêmico é um pouco menor do que a A. E a C é leguminosas, tá? Só para a gente entender o que é e a amiropectina. Então, com relação a índice glicêmico, que eu falei aqui para vocês, aqui, ó, quando eu como glicose, ingiro algum alimento, tomo, isso aqui vai para o sangue. Então, aumenta muito rápido a minha glicemia, tá? Quando alimentos... Tomar um pouquinho de água aqui, que é importante. Quando alimentos de baixo índice glicêmico, ó, você está vendo a curva? Ela não tem esse pico. Agora, a hora que ela tem esse pico, o pâncreas identifica isso e produz o quê? Insulina. Só que o pâncreas ele não tem capacidade assim, de produzir um pouquinho de insulina. Ele joga em pool. Então, ele joga muita insulina, porque tem muita glicose. E aí que começa toda aquela fisiopatologia para formar gordura. Né? Esse é o caminho. Então, por exemplo, aqui, como eu disse, abaixo de 55 é baixo índice glicêmico, de 55 a 69 é médio, acima de 69. Olha o pão índice glicêmico, está nessa tabela. Então, ele dá um aumento prolongado no sangue, né? E se a pessoa é diabética, isso acaba sendo um problema, porque as pessoas diabéticas falam, não posso comer açúcar. Mas olha aqui que eu estou mostrando, que a glicemia aumenta muito com o trigo. Até agora nem falei de glúten ainda. Estou falando de trigo. Então, a amiropectina aumenta a glicemia, que aumenta o quê? Insulina. E após 2 horas, ela começa a fazer aqui. Cadê o gráfico? Aqui, ó. Primeira hora, na segunda hora, ele cai muito rápido. E o que você tem depois, então? Ó, fome. Fome. Então, você come um pãozinho agora, né? Daqui 2, 3 horas você está com fome, você come outro, então você tem pico de insulina, pico de glicemia e insulina. Olha só como que acontece. E você está sempre com fome, muitas vezes. Você come uma bolacha, por exemplo, ela não sustenta. Né? O que eu gosto que sustenta, que eu gosto de passar muito dos meus pacientes? Arroz, feijão e ovo. Sustenta muito. Né? Então, aqui, gente, para a gente entender agora o glúten. O glúten, né, que é a proteína do trigo, né? E com essas modificações genéticas, nós aumentamos em 15% essas proteínas. Né? O glúten, sabe quando o pizzaiolo joga massa e faz assim, ó? Essa elasticidade, essa plasticidade, quem dá é o glúten. Tanto que o pão, que eu falei que eu comprei, inclusive hoje, o pão sem trigo, né? Ou seja, não tem glúten, né? Tomar cuidado, porque tem alimentos sem glúten, mas não quer dizer que não tenha trigo. Agora, o alimento sem trigo, realmente, não vai ter glúten, porque o glúten é a proteína do trigo. Então, essa elasticidade, plasticidade, é o glúten que dá. E é engraçado, quando eu como muito pão sem trigo, né? Então eu ponho na torradeira assim, ele não torra, ele não fica quebradiço, durinho. Ele queima, se você deixar, eu já fiz esse teste, mas ele fica mole, porque ele não tem o glúten. Porque é um pão, por exemplo, de mandioquinha, pão de cabotiá, pão de alho poró, que é muito comum, tem vários tipos de pães. E as gluteninas. Então, o que acontece, para a gente entender? Que as proteínas, gente, do trigo, lá na época dos egípcios, é diferente da proteína do trigo da época de Jesus, que é diferente da proteína do trigo de hoje. Modificaram geneticamente o trigo e está acontecendo o que está acontecendo. Gente, eu estou falando específico do trigo. Não estou falando que o trigo é o único responsável pela obesidade no mundo. Não é isso. Mas ele tem seu pezinho lá de responsabilidade para a gente ficar alerta. Então, as gliadinas, né, que são as proteínas, onde que elas agem? Elas agem na zonulina. Eu tenho uma célula intestinal aqui, eu tenho outra. Então, uma tem que estar ligadinha na outra, super coladinha.
para não ter uma permeabilidade intestinal. Aqui tem as zonulinas, elas trabalham aqui, são vários tipos, e tem uma célula T que também dá coesão. O que acontece com a gliadina? Ela vai lá aqui e ativa a sinalização da zonulina, alterando a expressão de autoimunidade e aumenta a permeabilidade intestinal. Então, você está vendo aqui, ó, essa imagem? Eu tenho uma célula, eu tenho uma zonulina aqui, que dá adesão. A gliadina ela vai agir aqui, aumentando a permeabilidade. E a hora que aumenta a permeabilidade, entra aqui, eu tenho um bichinho, que é do intestino, é contaminado. Eu tenho um bichinho A, ele entra aqui, ele aqui, ó. Ele atravessa a lâmina própria dessa mucosa, e aí o nosso sistema imunológico identifica aquilo como corpo estranho. Ele produz o quê? Um anticorpo. Ativa linfócitos T. Esse anticorpo vai gerar o quê? Doenças autoimunes. É um dos inícios da doença autoimune. Da artrite reumatoide, se atacar a tireoide de Hashimoto, doença celíaca e tudo mais. E todo mundo acha que ter uma intolerância ao glúten, uma doença celíaca, você tem que ter sintomas. Às vezes, não, tem gente que tem a barriga estufada, intestino preso, fica ruim, né? Isso é muito comum em mulheres também, intestino preso. Então, para nós entendermos que os portadores de doença celíaca têm essa hipersensibilidade ao glúten, né? Esse é um ponto. E é interessante, quando a gente tira trigo do paciente, é muito comum eu tirar o trigo da dieta dos pacientes, 30% eu já aviso, ó, você pode ter uma abstinência. Abstinência é assim, você imagina a pessoa que está bebendo, ou que usa uma droga. Você tira essa droga e entra em síndrome de abstinência. O álcool, às vezes, a pessoa ela começa a ter tremor, sudorese, mal-estar, chega a ter crise convulsiva de abstinência, por exemplo, do álcool. E o trigo, como ele se liga, tem uma ligação a receptores opioides, que está no nosso cérebro ali, né? E toda vez que uma pessoa come o glúten, está ingerindo exorfinas A5, B4, B5 e C, e essas estimulam receptores opioides, por isso que dá uma sensação de prazer. Você vai comer uma pizza. Nossa, comi a pizza. Você sente até moleza, você fica lá na sensação em alfa, porque você tem a ligação com receptores opioides. Tá? E aí você tem o que, então? Uma abstinência, quando você tira isso, que é aquela sensação de calma, tranquilidade. 30% dos pacientes já dizem, você pode ter uma agitação, ficar um pouco impaciente, então assim, fique tranquilo, tá? Esse trabalho aqui, gente, é muito interessante, né? Que o Dr. Francis Dohan, né, ele é de 1907 e faleceu em 1991. Foi o ano, inclusive, que eu entrei na faculdade. Em 1935, o Dr. Dohan, ele retorna a PEN, né, para trabalhar no Instituto. E durante a Segunda Guerra Mundial, o que ele observou? Né? Ele serviu na Guerra Mundial, em 1946, quando ele volta para o Instituto dos Estados Unidos, ele observa o quê? Na faculdade de PEN, por muitos anos, ele foi até diretor, que observou que na Segunda Guerra Mundial diminuiu as internações por pacientes esquizofrênicos. E depois da guerra, aumentou as internações por pacientes esquizofrênicos. Ele falou, poxa, que estranho. Por que o número de internações durante a guerra diminuiu? Ele observou, né? E ele fez um trabalho em 1960, isso é narrado aqui nesse livro, eu estou só narrando esse livro, no Hospital de Veteranos, inclusive eu indico, gente, não comparo uma aula com um livro, é um livro, é muito interessante. Ele retirou o trigo nesse Hospital de Veteranos da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, por 4 semanas, e observou o quê? Diminuição de doença mental. Ó, cuidado novamente, eu não estou falando que toda doença mental tem correlação com o trigo, não é isso. Ele tirou e aquele que já tem a doença mental e as propensões de doença mental, ele diminuiu o número de internações. Por quê? Porque ele observou que existe uma ação do sistema nervoso central. Então, o glúten, aqui a gliadina, que é essa fórmula aqui, a gliadina, ela começa a ser digerida, a proteína lá no estômago, e esses polipeptídicos, chamando exorfina, passa a barreira hematoencefálica. E ela age em umas regiões do nosso cérebro, chamada amígdala, não é aquela amígdala da garganta, a amígdala da garganta é errada esse nome, a amígdala da garganta, na verdade, chama tonsila.
Aqui é a amígdala lá no cérebro, no hipocampo e no córtex. E ele faz o quê? Liga esses receptores da morfina. Então, é chamado, olha só que interessante, gluteomorfina, que são substâncias que tem no glúten, que são polipeptídeos, que tem no glúten, que se liga com receptores da morfina. Então, se deu o nome de gluteomorfina. Então, você tem sensação de bem-estar, por isso que eu falei da síndrome de abstinência. Tá? Existem drogas para bloquear o receptor de morfina, por exemplo, a naloxona, né? Pode-se usar. Isso é mais da área de psiquiatria. Então, outra coisa que eu queria interessante falar sobre essa barriga de trigo, né? A gordura visceral, barrigona, que o trigo faz o que? Eu não falei para vocês que aumenta a glicemia? E quando aumenta a glicemia, o que ele faz? Ele aumenta a insulina. E quando ele aumenta a insulina depois de 2 horas, cai, não mostrei aquele gráfico, cai rapidinho, aumenta o quê? A fome e diminui a saciedade. Aí o que você faz? Come de novo. E aí você come de novo trigo, pão, você faz um lanche, uma bolacha, um croissant, um pão de queijo. E aí o que acontece? Sobe a glicemia, porque eu ingeri o trigo. E sobe a insulina. Só que faz pouco tempo atrás você já tinha um monte de glicose que já foi lá para o fígado e transformou em gordura. E agora esse daqui, você está continuando trabalhando e comeu um lanchinho. Parou ali no posto de gasolina, é muito comum hoje o posto, né? Aqui em Ribeirão Preto. Para lá no posto, come um misto quente no final da tarde, 4 horas, toma um cappuccino, tal, né? Você vê as pessoas fazerem isso. E aí você tem o pico de glicemia, o pico de insulina. E aí acontece o quê? Gordura visceral. Então tá aqui, ó. E essa montanha russa de picos vai levando de glicemia, vai levando a picos de insulina, que é deletéria para o nosso sistema fisiológico. Isso é muito ruim. Causa lesões fisiológicas, inclusive nessa gordura visceral, na etiologia da sua formação. Então, essa gordura, tá vendo aqui o intestino, bom, bonito, né? E a gordura visceral. Então, sem gordura visceral e com gordura visceral, né? Que é a gordura que acumula aqui, ó, no meio das vísceras, levando a vários problemas. Primeiro que tem aumento de macrófagos, está aqui, ó, ela é inflamada, porque ela tem 40% de macrófagos nas suas células da gordura visceral. Então, ela tem um processo inflamatório 24 horas, então ela vai inflamar as artérias, ela vai levar as tromboses, ela vai levar as placas de ateroma, ela tem citocinas, TNF-alfa, fator de necrose tumoral, ela tem interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18, são todas interleucinas inflamatórias, né? Ela altera a leptina, né? Ocorre uma diminuição dessa sensibilidade à leptina. A leptina, qual que é a importância dela? Que é promovida, que é produzida pela gordura. Ela dá saciedade. Então, você come, eu tô cheio, tô com saciedade, não quero mais. Ela altera, então você tem mais fome. Por quê? Ela também diminui o quê? A adiponectina. Se eu falar para vocês qual que é a maior glândula do corpo humano, você vai falar, pô, será que é a tireoide, o pâncreas, que ele é compridão aqui, né? Gente, a maior glândula do corpo humano é a gordura. Ela produz, por exemplo, adiponectina. Eu vou mostrar a importância da adiponectina aqui, ó. Aqui nós temos um paciente obeso com uma gordura visceral e o outro sem gordura. A adiponectina, quando o tecido subcutâneo é maior que o visceral, ele vai para o músculo. E ele faz o quê? Aumenta a fosforilação da tirosina do receptor da insulina. Então, diminui, melhora essa sensibilidade. Melhora a captação da glicose, melhora a oxidação de ácidos graxos, a adiponectina. Isso lá no músculo. No fígado, diminui a liberação de glicose pelo fígado. E aumenta o fluxo e a oxidação do quê? De gordura, de ácidos graxos. Então, olha que bacana a gente aumentar a adiponectina. Só que na gordura visceral, no obeso, ela está diminuída. Na parede vascular, como eu disse, ela altera a aderência de monócitos no endotélio, diminuição da transformação de macrófagos em células escamosas, aumentando a proliferação da musculatura lisa, ou seja, ela está levando, né, a uma alteração importante de regeneração e, além disso, ela aumenta o óxido nítrico. Então, olha que importante, o óxido nítrico é um vasodilatador, ele diminui a pressão arterial. Então, conforme nós vamos emagrecendo, nós vamos aumentando a adiponectina e nós vamos diminuindo a necessidade de tomar remédios para a pressão arterial.
Quantos pacientes obesos eu atendo? O que você tem? Pressão arterial. Pressão não é doença, hipertensão arterial. Hipertensão arterial é sintoma. É sintoma de que alguma coisa não está bem, né? Não é doença. Então, nós estamos dando o quê? Antihipertensivo. Não estou falando que eu não devo usar, sim, mas temos que olhar para a causa. Se você está com mais de 100 quilos, está com a pressão alta, você tem que emagrecer. Olha que bonito que é a fisiologia, tá? Então, para a gente entender, como eu coloquei aqui, hipertensão arterial, você tem aumento de homocisteína, porque você vai, quando você forma essa gordura visceral, tá? Ela dá na região do abdômen, está mais relacionada a pessoas sedentárias. Aqui eu queria abrir um parênteses. E às vezes eu vejo essas pessoas andando de bicicleta e chegam no posto de gasolina, põe lá a bicicleta dele, vai lá e pega uma rosca. Você está fazendo lesão, porque o exercício é um tipo de lesão. Você está comendo uma rosca depois de pedalar, tu vai dar um índice glicêmico, um índice de insulina, você está achando que está fazendo saúde? Você não está fazendo saúde só porque pedalou, não. Ou aquela historinha, eu pedalo para tomar minha cerveja, ou eu corro para poder comer a minha pizza. Isso não é saúde. Deixa aí minha reflexão. E as respostas inflamatórias, que eu já falei, o TNF-alfa, interleucina 1, 6 e 18, eu já citei aqui. Diminui a adiponectina, vocês viram a importância que é a adiponectina. Então, todos esses processos inflamatórios vai levar ao quê? Uma disfunção endotelial, vai levar a mobilização de gorduras, hiperglicemia, ou seja, diabetes, resistência à insulina, estresse oxidativo. Eu estou uma pessoa inflamada. E aí você vai ter doenças cardiovasculares, a grande doença que é a obesidade, diabetes, síndrome metabólica, você está todo inflamado. Aí vem um vírus famoso, Covid, você infecta e a pessoa vai para o tubo e morre. Porque ela já está inflamada, pega uma doença que inflama, uma inflamação em cima de outra inflamação vira duas inflamações exponenciais, e aí o obeso tem maior mortalidade do Covid. E no início do primeiro slide que eu coloquei da nossa aula, como é que está a taxa de obesidade nossa? Subindo. Poxa, se nós estamos numa pandemia e vamos fazer mais de 1 ano e meio já de pandemia, e a taxa de obesidade está subindo, e os dados mostram, a estatística mostra que o obeso morre mais, então nós tínhamos que ter mais responsabilidade e nos esforçar com a melhor alimentação para nós fazermos uma autovacina em nós mesmos e emagrecermos, exercício físico para criar saúde, para combater o vírus. E nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos sedentários e comendo mais. E aí cada um vai traçar o seu caminho frente a isso. Tá? Então, aqui nós temos o idoso, quando ele começa a fazer um exercício, ó, a mortalidade dele, ó, a mortalidade cai nesse trabalho aqui. E os fatores inflamatórios também, ele vai modificando. Então, ele consegue levantar, andar, começa a emagrecer. Então, daí vem a importância do exercício para a gordura visceral, tá? Gente, mais uma vez, obrigado, né? Eu faço assim, deixar um recadinho. Não comece uma dieta, comece um estilo de vida. Modifique o seu estilo de vida. É importante a gente ter uma boa alimentação, ter uma boa suplementação, com vitaminas, proteína, equilibrado. Você vai ver que melhora a memória, melhora a disposição. Nós vamos chegar nos 80, 90 mais saudáveis, mais dispostos, e não chegar todo inflamado, doente. É simples emagrecer? Não estou falando que é simples, mas tem que ter determinação e dedicação, e consegue. Eu tenho pacientes que perderam 40 quilos, pesava 120, hoje está correndo maratona. Né? Então, você fala assim, poxa, que bacana, que ele modificou. Ele faz regime? Não, ele mudou o estilo de vida dele. E é isso que é importante. Tá? Vamos fazer saúde, não vamos fazer doença para nós. Se vocês gostaram, deixe seu like, passe essas informações tão importantes para as pessoas que você ama, para que elas possam ter um estilo de vida diferente e durar mais tempo com vocês. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.